Olá, pessoal. Nesse episódio, vamos falar sobre como começar, né? Como sair desse processo de endividamento que a gente falou no episódio passado, como virar esse jogo e começar a investir. Vamos juntos? Ora, vimos aqui, né, no episódio passado, todo esse processo de endividamento que a gente tem, dessa dificuldade que as pessoas têm de sair desse momento. E aí as pessoas me perguntam, Henrique, como é que sai? Então, o primeiro passo, pessoal, o primeiro passo é aquilo que a gente chama de mudar o mindset, mudar a cabeça, mudar a forma de pensar. Simplesmente começar a falar, não, eu quero mudar essa realidade, vou reformular a minha vida e vou viver uma vida diferente. E para isso, realmente, a gente tem que mudar alguns modelos, porque realmente vai precisar cortar na carne, realmente vai precisar mudar um pouco do padrão de vida da pessoa e viver naquele padrão ali, abaixo do que você está acostumado, abaixo do que o seu salário, as suas condições, as suas rendas lhe propõem. Você consegue. Então, a gente precisa virar esse processo, e esse processo primeiro começa aqui na cabeça. Eu quero fazer, eu vou fazer e vou mudar a minha vida. Dito isso, passamos então para o orçamento doméstico. O que é o orçamento doméstico, Henrique? É a gente começar a organizar a nossa vida. Então, pessoal, vocês devem literalmente começar a colocar no papel, né, toda a sua vida financeira. Tudo que você ganha, tudo que você gasta, tá? Então, esse processo realmente... Quando eu falo no papel, pode ser, claro, no papel, pode ser numa planilha de Excel, por exemplo, pode ser em um app, né, num aplicativo no celular, tem vários aplicativos aí, vários muito bons, por sinal, que pode te ajudar nesse processo. Mas pode ser também no papel ali, você começar a anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta, e você vai começar a organizar a sua vida dali. E eu prometo uma coisa a vocês, esse processo ele é libertador. É muito interessante quando você começa a colocar tudo ali, toda a sua vida financeira no papel, tudo que você ganha, tudo que você gasta, e aí a primeira pergunta que você se faz é um processo bem interessante, que é como se você estivesse se olhando no espelho, né? E vendo você ali, né? Vendo sua vida financeira ali. E é muito interessante que a primeira pergunta que você vai fazer é assim, você vai olhar um item lá e você vai falar assim, meu Deus do céu, eu gasto 30% do que eu ganho com isso, e é claro, muitas pessoas não querem fazer isso, tem essa resistência psicológica, mas é preciso, se quer começar, muda o mindset e começa a fazer. Fazendo isso, você vai começar a se enxergar e achar ali, naquele pedaço de papel, os caminhos, né? O que você tem que fazer para virar aquele jogo, tá bom? Mas é importante, como eu disse lá atrás, antes de começar a investir, é importante realmente organizar a casa, organizar suas finanças e não ter dívida, tá bom? Henrique, já me organizei, né? Estou com minha vida toda organizada, já posso começar a investir. Qual é o próximo passo? Ora, a gente escuta muito falar aí, e é verdade, o nosso primeiro passo é montar o que a gente chama de reserva de emergência, né? A nossa reserva financeira, né? Que é um valor ali que a gente vai utilizar no caso de uma emergência, seja ela positiva, né, ou negativa. A gente costuma muito falar da emergência negativa, né, perder o emprego, um caso de doença na família, uma doença com você mesmo, onde a gente vai ter um gasto ali que não estava previsto no seu orçamento. Tá? Não estava previsto no seu orçamento, então por isso que é uma coisa emergencial, é uma coisa que não estava prevista, a gente tem que ter uma reserva financeira para lidar com essas situações. Eu costumo dizer também que ela não é só negativa, que ela é positiva também, e aí eu cito o caso, por exemplo, daquele seu melhor amigo, ou melhor amiga, que, por exemplo, resolveu se casar, convidou você para padrinho ou madrinha, e aí, por exemplo, vai casar, sei lá, em Fernando de Noronha, né? Então, imagine, naquele mês você vai ter um custo muito alto, por sinal, que você não esperava, né? Com roupa para você ir no casamento, com passagens aéreas para ir para aquela cidade, com um presente, né? Que como padrinho ou madrinha, você vai ter que dar um presente especial. Então, é aquele custo que você não esperava. Então, esse é um exemplo, por exemplo, positivo da reserva de emergência. Então, a reserva é tão somente um acontecimento que houve na sua vida que você não esperava, tá bom? Sendo positivo ou negativo. Tá bom, Henrique? Vamos montar então. E aí, qual é a característica? O que é verdadeiramente essa reserva de emergência? Olha, vamos lá. Então, essa reserva de emergência, então, é um dinheiro que você vai deixar ali guardado, né, que você vai usar em uma eventualidade. E aí, eu costumo dizer que essa reserva ela tem que ser aí entre 6 e 12 vezes o seu custo fixo mensal, tá? Então, você pega ali o seu custo fixo, vamos supor que você tem um custo fixo ali de, sei lá, estou chutando aqui, R$ 5.000 todo mês, é o que o seu custo fixo, você gasta aquilo todo mês. Então, na minha opinião, sua reserva de emergência tem que contemplar isso,
então ela tem que ter ali 6 vezes a 12 vezes, ou então 6 vezes 30 mil reais, né? Ou 12 vezes aquele valor, será 60 mil reais. Beleza, Henrique, 30 ou 60? E aí eu falo, a resposta, a maioria das vezes é depende. Depende de quê? Depende do seu perfil, né? Depende de como é a sua vida. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que são, por exemplo, funcionários públicos. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é juíza, né? Então ela tem uma vida muito mais estável, muito mais tranquila. Então, quando ela me questiona, e qual é o tamanho da minha reserva de emergência, eu digo, ó, pode ser mais próximo de 6, não precisa ser 12, tá vendo? Ela vai decidir ali se são 6 vezes, 8 vezes, ou até 10 vezes, ou propriamente as 12 vezes. É uma decisão sempre do cliente, mas a gente entende que pode ser um pouco menor, dada a estabilidade financeira que ela tem, tá? Diferente, por exemplo, de clientes autônomos, como eu tenho aqui, que precisa, por exemplo, para trabalhar, né, para receber o salário, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer aquele trabalho, ele precisa fazer aquele salário todo mês. Então, esses clientes autônomos, geralmente, eles precisam ter uma reserva de emergência maior, então um pouco mais perto de 12, ou até alguns clientes mais conservadores falam, Henrique, eu vou ter um pouco mais, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, depende de cada um, o importante mesmo é ter, tá aí, infelizmente, a pandemia, ela trouxe essa realidade muito mais latente para a gente, dessa necessidade dessa reserva de emergência. Muita gente, imagine, ficou sem trabalhar, tinha gente que podia ficar sem trabalhar, teve gente que não, né? Que ela dependia, a renda, o salário, dependia dela trabalhar. Então, mostrou-se de uma forma muito latente, muito clara, a necessidade de a gente ter uma reserva de emergência, tá? E a reserva de emergência, ela tem que ter essas outras características aqui, ó. Tem que estar guardado em um tipo de investimento que tem uma liquidez que a gente chama imediata, tá? A gente chama de D0, né? 0 dias para entregar o dinheiro, D mais 0. Ou D mais 1 também, né? D mais 1 também funciona. Então, significa dizer que na mesma hora, D mais 0, na mesma hora que eu pedi o resgate, o dinheiro está disponível na minha mão, ou no mais tardar ali, D mais 1, eu peço hoje e amanhã, o dia útil, o dinheiro está disponível para mim, tá? Por quê? Porque é uma reserva de emergência. Eu não posso pedir hoje e só receber daqui a 30 dias. Então, a característica desse investimento, onde vai comportar ali a minha reserva de emergência, tem que ter alta liquidez, tá? Capacidade de eu transformar esse investimento em dinheiro, né, em espécie, muito rápido. Então, isso é liquidez. E o outro ponto diz respeito ao risco, né? Tem que ser zero risco, não pode ser um produto que tenha volatilidade, tá bom? Que, por exemplo, imagine sua reserva lá de, sei lá, 60 mil reais, está no investimento, né, em bolsa de valores, por exemplo, onde está ali subindo e caindo. No momento que você vai precisar, imagine está pela metade, caiu 50%, caiu 20%, caiu 30%. Não, não pode estar em um investimento que tenha volatilidade. Tem que ser um investimento ali, ó, sem volatilidade nenhuma, sem risco nenhum, tá bom? Bom, dito isso sobre a reserva de emergência, vamos falar então sobre o planejamento financeiro. Vamos tentar entender o que é esse planejamento financeiro. Lembra quando eu citei ele como, sim, um processo da educação financeira, a importância de a gente ter esse conhecimento, de ter um bom planejamento financeiro, é aquela questão de você entender qual é o norte que você está indo. Tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um norte para a gente conseguir mensurar, inclusive, se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, o que é que precisa fazer, os ajustes que precisam ser feitos para a gente conseguir colocar o barquinho na rota novamente e atingir aquele nosso objetivo, beleza? Então, pessoal, o tripé do planejamento financeiro, então, é o tempo, né? É o prazo que você tem, né, de investimento, né, o valor que você vai aportar, né, todo mês e a rentabilidade oferida. Eu tenho aqui um exemplo de um cliente que eu atendi, na verdade, o filho de um cliente meu, que eu trago sempre nos meus treinamentos, nos meus cursos, e eu quero dividir com vocês. Mas eu quero ainda explicar o que é o planejamento financeiro para que a gente entenda a importância dele, a importância de a gente mensurar, a importância de a gente colocar no papel, de fazer um planejamento palpável e mensurável para a gente ir acompanhando e ver se dá certo. Inclusive, não cometer alguns problemas que a gente vê do caminho. E aí eu vou trazer aqui um exemplo antes eu estava dando uma palestra em um hospital importante, né, aqui em Salvador, e aí, ao final da palestra, um casal de médicos, né, o casal me procurou, e aí falou bem assim, pô, Henrique, bacana sua palestra, que legal.
eu quero te falar que a gente tem esse conhecimento todo, a gente tem todo esse conhecimento de educação financeira, tem um planejamento financeiro bacana, como você falou ali, e a gente tem, inclusive, uma meta a alcançar e está tendo indo tudo muito bacana. Eu falei, que bacana. Aí eles perguntaram, você pode dar uma olhada, discutir um pouco com a gente sentou e bateu um papo, e aí eu fui entendendo o planejamento deles. Eles disseram assim, Henrique, a gente economiza a 30% do que a gente ganha. E eu falei, por que é 30%? Ele falou, não, a gente viu aí, sei lá, na internet esse número mágico aí de 30% e a gente economiza 30%. E aí, um parênteses aqui, pessoal, é verdade. Depois eu fui buscar na internet e percebi que na internet eles falam assim, quanto do meu salário eu tenho que economizar todo mês para investir? E aí disse que o número mágico é 30%. Eu discordo um pouco, né? Quem não tem um planejamento financeiro, quiser economizar 30, ótimo, é bem legal esse processo. Mas eu defendo de que você precisa mensurar esse número, de que você precisa calcular esse número. Esse número ele não é aleatório, ele é advento do seu planejamento financeiro. Vamos tentar entender? Então, veja, os números não são esses, mas só para a gente entender aqui, tá? Então, vamos supor que o casal lá, eles queriam chegar a uma renda mensal lá no futuro, se aposentar com uma renda mensal de 20 mil reais. Então, era 20 mil reais aqui, é o custo mensal que eles entendem que, tendo esse valor aí, eles estão tranquilos, eles podem se aposentar, eles querem ter essa aposentadoria no planejamento dele, né, que eles têm outra renda, de 20 mil reais. Então, eles queriam isso. Ok. Então, veja como o processo é uma engenharia reversa, pessoal. É o contrário, né? Então, primeiro você define quanto você quer todo mês. Eu quero me aposentar com uma renda passiva de 20 mil por mês. Ok. Então, vamos lá. Quanto, então, eu tenho que ter aqui em cima, ó, pessoal, vou fazer assim ao contrário, né? Quanto eu tenho que ter aqui em cima, então? Que ativo eu tenho que ter? Que montante de dinheiro eu tenho que ter para ele me gerar uma renda mensal de 20 mil por mês, né? Ou todo mês, desculpa a redundância. Então, que ativo eu tenho que ter, né? Que valor eu tenho que chegar aqui, que montante financeiro eu tenho que ter para que ele me gere, então, uma renda mensal de 20 mil, tá? Então, veja, imagine que esse ativo, então, eu faço nos contas aqui, estou chutando, tá, pessoal? Imagine que sejam 5 milhões de reais, tá? Então, eu quero 20 mil todo mês, então eu tenho que chegar, então, a um montante de 5 milhões de reais para que esses 5 milhões de reais me gere todo mês uma renda passiva de 20 mil, tá? Então, olha aí, por isso que é o contrário, ó, aí eu tenho que ver agora, que momento eu estou aqui? Quanto eu tenho que investir hoje? Por quanto tempo? Aqui rentabilidade, então, tá vendo? Ó? Quanto eu tenho que investir hoje? Por quanto tempo? Aqui rentabilidade para que eu chegue nesse valor de 5 milhões de reais, tá vendo? Então, vamos supor que eu tenha que investir, sei lá, 3 mil reais todo mês. 3 mil reais todo mês, tá bom? Então, veja, agora está definido quanto eu tenho que economizar todo mês, quanto eu tenho que definir, quanto eu tenho que reservar das minhas rendas para investimento, e não 30%. Imagine que esse 3 mil reais seja 10%. Ou imagine que esses 3 mil reais sejam 50%, né? E daí eu vou conseguir entender se é possível, se não é possível. Nesse caso dos médicos, a gente fez a conta ali rapidinho para eles estavam interessados, então a gente ficou ali um tempão batendo um papo, e eu rabisquei ali para ele um planejamento para eles e mostrei de que eles não precisavam, por exemplo, de 30%, só precisava de 20%. Olha que interessante, só precisava economizar 20. Aí eu falei, não, a notícia é boa, fiquem tranquilos, porque vocês podem fazer de duas uma coisa. Vocês podem, por exemplo, continuar com esse 30%, investindo a mais do que vocês precisam para chegar lá no objetivo de vocês naquele tempo. Então, vocês podem investir menos, ou, desculpe, continuar investindo aqueles 30%, investindo a mais, e vocês vão fazer o quê? Ó? Puxar, então, a data final. Vocês vão conseguir aposentar antes do tempo previsto. Olha que notícia boa. Ou vocês podem simplesmente adaptar o planejamento financeiro para esse novo aporte, o aporte necessário, que é um valor menor, 20% da renda. Então, é um valor menor. Você pode, então, fazer esse aporte do valor menor e sobra mais dinheiro para o dia a dia, sobrar mais dinheiro para o presente e aí viver uma vida melhor, tá? Que é importante também, nesse processo de planejamento financeiro, é importante a gente cuidar do mental, né, do dia a dia. Então é importante ter mais dinheiro ali no presente, por exemplo, eles podem, sei lá, viajar com os filhos para Disney, fazer alguma coisa ali no momento presente, ter mais conforto, viver uma vida mais confortável, porque isso também é importante, já que o futuro está garantido, já está projetado e garantido. Ok, então?
Dito isso, vamos lá então para a planilha de Excel para eu mostrar então esse exemplo, um outro exemplo, um outro caso que eu tenho, que eu atendi aí um filho de um cliente meu. Bom, vamos lá? Então, ó, essa é uma planilha que eu fiz para atender os objetivos de um cliente, né, do filho do meu cliente, e eu vou contar essa história para vocês, que foi bem interessante também. Então, eu estava no processo ali de pós-venda, atendendo o cliente, mostrando os relatórios dele, explicando ali como é que foi o fechamento daquele período, e aí, por fim, no final, ele falou bem assim, Henrique, você pode atender meu cliente? Ou, desculpa, Henrique, você pode atender meu filho? E eu falei, claro, posso sim. E aí eu fui conversando com ele, bem interessante, o menino com a cabeça bem bacana, né? Tinha estudado lá fora, nos Estados Unidos, e aí trouxe umas ideias bacanas que ele queria ter, chegar no primeiro R$ 1 milhão, né? Henrique, eu vou trabalhar com meu pai, ele vai me dar um emprego aqui na empresa dele, e aí eu vou trabalhar e eu vou ter uma mesada, um salário, que ele vai me dar e eu quero desse salário chegar no meu primeiro milhão. Você me ajuda? Eu falei assim, claro que eu lhe ajudo. E aí a gente sentou para bater esse papo, então foi bem interessante. E aí, claro que eu perguntei a ele o seguinte, as variáveis do tripé, né? As variáveis do tripé do planejamento financeiro que ele queria, né? E aí ele falou bem assim, ó, Rick, eu quero chegar no meu primeiro milhão em 30 anos, né? E aí ele trouxe, pessoal, essa história do primeiro milhão lá do americano, né? A gente via aí, principalmente nos livros aí, de que enquanto o sonho do brasileiro, e aí nenhum desmérito ao brasileiro, né, é o meu país, que o brasileiro tem como sonho médio, né, a casa própria, né, e o americano não, ele tem como sonho chegar no primeiro milhão. E aí não é para dizer que eu tenho US$ 1 milhão, não, né, é para chegar, para poder dizer ou alcançar, mesmo que de forma parcial, o que a gente chama de independência financeira, liberdade financeira, tá? E aí, o meu cliente mirim aqui, né, falou, pô, eu quero chegar. E aí eu perguntei ele o tripé, né? As três variáveis que a gente precisa saber. Eu perguntei primeiro, que tempo? Qual o tempo que você tem? Quanto tempo você tem, que você quer para poder alcançar, né, o seu 1 milhão? E ele falou assim, ó, 30 anos aí, eu vou trabalhar 30 anos da minha vida e eu quero chegar nesse primeiro milhão em 30 anos. Eu falei, tá bom. Então, aqui, ó, 36, 360 meses, tá? 360 meses. E aí, depois, eu falei assim, ó, quanto você tem, quanto você vai destinar todo mês, né, da sua mesada, do seu salário lá que você vai receber com seu pai, quanto você vai destinar todo mês para investimento. E ele falou bem assim, Rick, eu posso desembolsar R$ 800 todo mês, né? E aí, bacana, eu fiz a conta rapidinho e percebi que ele precisava de uma rentabilidade, então, mensal de 0,60 ao mês, tá? Então, a rentabilidade dele é de 0,60. Só para vocês terem ideia, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da nossa economia, né, está em 13,75% ao ano, né, dá muito mais de 1% ao mês, tá? Então ele conseguiria aqui esse 0,60 na renda fixa com folga aí, tá bom? E aí eu comecei a mostrar ele, né? Tava ele e o pai dele, na hora eu comecei a fazer o Excel, tanto era esse mesmo Excel aqui, eu guardei até hoje, usei aí, tem anos isso, eu guardei até hoje e uso aí nas minhas palestras, nos meus cursos aí, para dar esse exemplo aí, esse caso real, tá bom? E aí ele falou, ó, beleza. Aí eu falei, ó, se você fizer isso aí, esses aportes de todo mês de R$ 800, tá? Ao longo de 360 meses e no investimento que te dê uma taxa de 0,60 todo mês, você vai chegar aqui, ó, no seu tão sonhado R$ 1 milhão, tá bom? Você vai chegar no R$ 1 milhão. E aí eu disse a ele assim, ó, na verdade, deixa eu te explicar por que que o americano ele quer chegar no primeiro R$ 1 milhão. Ele quer chegar no primeiro R$ 1 milhão para que ele tenha, mesmo que de forma parcial, uma independência financeira. Então, observe, a pessoa que chega nesse número aqui, ó, de R$ 1 milhão, ele pode fazer um resgate, né? Ele pode fazer um resgate todo mês de R$ 4.000 todo mês, opa, R$ 4.000 todo mês. Ele pode resgatar isso. Veja que eu estou, inclusive, preservando o poder de compra ali do R$ 1 milhão, tá vendo? Porque se eu botar, ó, 0,60 de 1 milhão, dá um pouco mais de R$ 6.000. Eu estou dizendo que ele pode tirar 4, tá bom? 4 de que forma? Como uma renda mensal líquida e vitalícia, né? Então, ele pode tirar todo mês R$ 4.000, que aquele 1 milhão fica preservado o poder de compra. Então, ele tem isso, essa renda, além de ser mensal, ela é vitalícia, ela é infinita, porque aquele ativo, né, R$ 1 milhão, gera para ele todo mês R$ 4.000.
de forma passiva, tá bom? Então, se a pessoa, vamos supor que uma pessoa tenha de custo mensal R$ 4.000, então ela pode dizer sim que ela tem o que a gente chama de independência financeira, que ela tem liberdade financeira, ela não precisa mais trabalhar para ganhar esses R$ 4.000, porque ela tem um ativo, esse R$ 1 milhão, que gera para ela todo mês esses R$ 4.000. Então, pessoal, foi isso que eu expliquei a eles, e aí ele perguntou aqui, Henrique, o que são esses 288.800? Eu falei, olha, se você somar todos os seus aportes mensais, todos os 800 que você foi colocando todo mês, a gente chega aí nesse número, né, 288.800. E o que transformou 288.800 em R$ 1 milhão, juros compostos ao longo prazo. Então, pessoal, eu gosto de trazer essa planilha para a gente discutir aqui, porque essa planilha, de forma ainda incipiente, toda rápida que eu fiz, ela traz muitos investimentos muitos conhecimentos para a gente. E um deles é esse. Olha o poder dos juros compostos no longo prazo. Transforma 288.800 em R$ 1 milhão. Tá bom? Então, esse é o primeiro ensinamento que essa planilha traz para a gente, e é um ensinamento bem bacana. Peço a vocês que não fiquem preocupados com essa história da inflação, os R$ 800, a inflação e tal, não se preocupe com isso. Não é a planilha final, pessoal, é só um rascunho para que a gente possa tirar aqui alguns investimentos, desculpe, alguns investimentos, sempre falo investimentos, alguns conhecimentos interessantes. E ela já mostrou para a gente aqui, muito fácil, e muito na cara, a questão dos juros, do poder dos juros compostos, tá? Então, esse é o primeiro ensinamento que essa planilha traz para a gente, viu? Um outro ensinamento que ela traz para a gente é o seguinte, o pai, ao ver esse processo aqui, ele falou bem assim, Henrique, eu estou achando há 30 anos muito longe. Olha a pergunta que ele fez. Olha que interessante. Veja se não tem lógica a pergunta que ele fez. Henrique, se eu dobrar o valor aportado todo mês, eu trago o tempo total pela metade? Olha a pergunta que ele fez, né? Engenheiro que ele é, né? Então ele já fez essa pergunta. E tem sentido a pergunta. Mas eu falei, vamos ver na prática? Então a ideia é aqui dobrar, né? Então a gente vai de 1.800 para R$ 1.600, tá? Vai para R$ 1.600 e eu vou aqui cair pela metade para ver o que acontece. Olha aí o outro grande ensinamento que essa planilha traz para a gente. Nesse tripé do planejamento financeiro, o aporte, o valor aportado todo mês, não é o item, não é a variável mais importante. Olha que interessante. Então, se eu dobrar o valor aportado, eu não consigo chegar e trazer pela metade no tempo, né? Eu não consigo chegar no 1 milhão. Eu só chego na metade do caminho. Olha para você ver como o tempo é uma variável muito importante nesse processo. Então, pessoal, o outro grande aprendizado que a gente tem nessa planilha é a questão do tempo, né? Quando é que a gente tem que começar a investir? Ontem, né? Não é nem hoje, né? Ontem, o mais rápido possível. Então, por isso que muitas vezes, quando a pessoa descobre, eu estou com meus amigos, né? Às vezes num barzinho, né? Conversando, num grupo de amigos, aí as pessoas falam bem assim, eu não invisto ainda, Henrique, porque eu não tenho dinheiro. Né? E aí eu tento explicar, eu sugeri assistir, né, nossos vídeos aqui, que o valor aportado não é o item mais importante. Hoje você consegue fazer um investimento, por exemplo, comprar uma cota de um fundo imobiliário, vamos fazer um investimento qualquer com R$ 10, com R$ 30, com R$ 100, é o valor de uma pizza, né? Então, a pessoa não tem isso? Tem sim, né? Dá para ela começar a investir. E ela precisa começar a investir, mesmo que com pouco valor, para criar o quê? O hábito. Lembra que a gente falou sobre isso? O hábito de investir, né? O hábito de investir. Essa nova disciplina de investimento tem que entrar na vida da pessoa o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente já viu aqui que a variável tempo, ela é muito importante. Tá bom? Vamos ver qual o outro aprendizado que essa planilha pode trazer para a gente. Está aqui a respeito da rentabilidade. Vamos estudar um pouco essa rentabilidade? É muito comum, quando eu atendo um cliente, ele vem de um banco, né, está acostumado a investir em um grande banco, e ele fala assim para mim, poxa, Henrique, eu achava que quando chegasse aqui, né, no mercado independente, na corretora, o investimento ia ser muito maior, ia ser o dobro, ia ser o triplo, né? Eu falo, não é bem assim, né? O investimento realmente é um pouco melhor, tem um pouco a mais de rentabilidade. E veja, um pouco a mais de rentabilidade faz muita diferença no longo prazo. Vamos ver aqui? Eu vou aumentar, pessoal, eu vou aumentar um pouco aqui essa rentabilidade, tá? Eu vou sair de 0,60, por exemplo, eu vou aumentar 0,20 e vou para 0,80, tá? A gente viu que a renda fixa hoje, no momento de gravação desse vídeo, está mais de 1% ao mês, né? Eu estou botando menos de 1% ao mês aqui. Então, vamos lá.
eu vou aumentar um pouco mais essa rentabilidade. E a gente vai observar o quê? O que é que vai mudar? Vai mudar 1 milhão, tá? E vai mudar a renda que a pessoa pode resgatar todo mês, tá bom? Sem destruir o poder de compra de R$ 1 milhão. Então, Henrique, os 288.800 vão mudar? Não, né? Porque o valor aportado vai continuar o mesmo, tá bom? Então, vamos mudar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou sair de 0,60 para 0,80, por exemplo. Olha o que acontece. Veja que eu nem dobrei, eu nem dobrei a taxa ainda, né? E eu já aumentei bastante aqui, né? O valor total aqui, o valor futuro total e também a renda da pessoa. Eu vou para 1%, tá? 1%, ó, eu nem dobrei ainda e eu já quase que tripliquei o valor final, tá? Quase que tripliquei o valor final. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Tem diferença? Deixa eu mudar aqui, então deixa eu dobrar. 1,20, tá? Eu vou dobrar agora. Olha o que vai acontecer. Eu dobro, eu quase que quintuplico o resultado, né? Eu dobrei a taxa e quase que quintupliquei 5 vezes o resultado final, tá? Então, ó, aqui 5 milhões de patrimônio, gerando aí uma renda de quase 20 mil mês. Pergunta que eu faço a vocês. Lembra da realidade anterior aqui, a 1 milhão aqui, né? E aqui eram 4 mil reais. Você muda a realidade de uma pessoa que tem uma renda passiva de 4 mil, a vida dessa pessoa muda muito se essa renda passar para 20 mil, né? Você muda completamente a realidade dessa pessoa, tá? Só com um incremento aqui na taxa. E aí vai, planilha em branco, é igual papel em branco, né? Planilha aceita tudo, papel em branco também. Desculpe, se eu aumentar aqui para, por exemplo, 1,5, tá? Olha como é que o número começa a multiplicar aqui, tá? Se eu botar 2%, vai começar a explodir esse número aqui. O que é isso, Henrique? Juros compostos no longo prazo, tá? Juros compostos no longo prazo. Tá? Mas eu não quero que vocês se atentem a isso. Henrique, 200 mil e tal. Não, não é isso que eu estou mostrando. O que eu estou mostrando são os ensinamentos que essa planilha de Excel trouxe aqui para a gente. Vocês acompanharem comigo, né? Eu vou voltar aqui ao valor inicial. Vocês acompanharem comigo, que tem muitos ensinamentos. Então, o primeiro deles é comece o mais rápido possível, tá? Cria o hábito de investir e tenha um planejamento para organizar, você saber para onde você está indo, inclusive a possibilidade de mudar a rota aí ao longo do caminho. Tá bom? Ok, então? Vamos finalizando por aqui. E no próximo episódio nós falaremos sobre o mercado financeiro propriamente dito. Vamos entender esses conceitos aí, a dinâmica dessas pessoas aí envolvidas no mercado financeiro, no sistema financeiro nacional. Vamos juntos?